Olá, bom dia a todos os nossos alunos e alunas do curso Mulheres em uma Cidade Sustentável, para o nosso último dia de curso, hoje para tratar da ODS 10, diferença no trabalho em razão do gênero, raça e classe, aqui com a nossa conferencista, a doutora Bárbara Soares Ferrito, né, que vai abrilhantar aqui o nosso curso no dia de hoje. Infelizmente, gostaria de avisar os nossos alunos e alunas que a nossa outra palestrante, a professora Valdirene de Assis, teve um problema particular e não vai poder comparecer aqui, mas seguiremos os nossos debates, os nossos questionamentos e, portanto, já incito a todos vocês a mandarem as perguntas, né, ao longo aqui da fala da professora. Hoje vamos mudar um pouquinho o nosso esquema, né, em vez de fazer a leitura da nossa mini-bio, vou passar a palavra direto à professora Bárbara para ela se auto-apresentar, mas não sem antes de fazer a minha auto-apresentação, né, embora eu já saiba que a maioria dos nossos alunos e alunas, a essa altura, já me conhecem aqui no curso. Eu sou Rafaela Gonçalves, sou juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica do Foro Regional do Butantã, falo da minha residência, uso aqui um fundo falso da Biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sou uma mulher lida como branca, tenho os cabelos castanhos escuros, os olhos castanhos escuros. Hoje estou com o cabelo solto, com uma tiara, e estou usando embaixo uma blusa branca e por cima uma blusa verde. Professora Bárbara, uma alegria ter a senhora aqui conosco, ainda que nesse ambiente virtual, mas recebê-la aqui formalmente na Escola Paulista da Magistratura. E, portanto, sem mais delongas, passo a palavra à senhora para o início da sua apresentação e fala. Muito obrigada. Estamos sem áudio, professora, acho que está fechado o seu microfone, perdão. Está fechado, erro de iniciante. Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com os juízes estaduais de São Paulo e todos os alunos do curso. Esse convite da Escola da Magistratura foi uma felicidade muito grande. É sempre bom poder falar do meu trabalho, né, dos meus estudos, e ainda mais para pessoas fora da área do trabalho, então fica a troca muito diferenciada e muito rica por isso. Então, é uma felicidade enorme estar aqui. Bom, eu nunca fiz isso, essa leitura para espectadores com deficiência visual, mas eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, soltos, óculos azul, batom vermelho. Estou na minha casa, ao fundo tem a minha prateleira de livros e uma parede branca. Espero que tenha acertado um pouco. Elizabeth, se você puder passar a minha apresentação, eu vou ler meu currículo por lá, que já tem um tópico, por favor. Tá ótimo. Onde é que está o assumir controle aqui? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Bárbara Ferrito, eu sou juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que fica no Rio de Janeiro. Eu sou graduada e mestre em Direito pelo FRJ, integro a comissão Anamatra Mulheres, sou diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Matra 1, que é a associação aqui do meu tribunal, e integrante também do ENAJUM, que é o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. E esse ano, em 2021, eu publiquei meu primeiro livro, Direito de Desigualdade, uma análise da discriminação das mulheres no mercado de trabalho a partir dos usos dos tempos, que é o fruto da minha dissertação de mestrado. Então, vou falar um pouquinho das pesquisas que eu fiz durante o mestrado e também sobre questões raciais e de classe que eu acabei investigando por uma vontade pessoal, digamos assim, né? Uma curiosidade pessoal. E aí, deixa eu só passar aqui, que eu vou embolar um pouquinho, peço desculpas desde já, porque falar, analisar o PowerPoint, às vezes complica um pouquinho. Mas eu fiquei muito feliz com o convite, porque não tem como tratar desenvolvimento sustentável sem falar de trabalho. O trabalho ele é um motor que move a sociedade, edifica os homens, fortalece os laços. Muita gente fala que o trabalho, né, ele vem do verbo do tripalium, que era um instrumento de tortura na antiguidade. E eu entendo, na verdade, seguindo o Soupiot, que é um autor francês, que ele entende que trabalho vem de labor, parto, ele faz esse regresso, e ele pega mais trabalho com uma ideia de parto, uma ideia de algo doloroso, mas também que cria vida, né, que edifica, que traz felicidade. Então, eu acho que o trabalho tem essa ambiguidade, né? Ele é dor, mas ele também é criação. E o trabalho hoje, ele ainda é, ao meu ver,
uma forma de integração social. Nós somos cidadãos, somos integrados na sociedade por meio do trabalho. Não é à toa que a qualificação dos indivíduos ainda pergunta qual a sua profissão. Então, assim, quem você é, o que você faz. Isso é importante para definir quem você é na sociedade, seu papel na sociedade, a sua importância na sociedade. E aí o sociólogo Ricardo Antunes, ele fala muito isso, apesar de a gente estar numa sociedade tecnológica, dos smart estudos, a gente ainda vive uma sociedade centrada no trabalho. Então, você pensar o trabalho, pensar o desenvolvimento sustentável a partir do trabalho é fundamental, porque é um aspecto da vida humana que não pode ser negligenciado. A gente tem que realmente voltar para isso. E, para mim, é muito feliz poder estar aqui falando com juízes estaduais, muitos que eu sei, às vezes não têm boas experiências com o direito do trabalho, então eu vim um pouquinho superar essa imagem do nosso direito, passar uma boa impressão, espero. E para a gente pensar um pouquinho em trabalho, eu gosto muito de voltar para essa estrutura invisibilizada, que é o mercado de trabalho, né? A gente fala muito do mercado de trabalho como se ele fosse algo dado, a gente não estuda o mercado. E para começar, a gente precisa, antes de mais nada, fazer a crítica ao termo. O Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, em 1919, ele criou a OIT, e a Constituição da Organização Internacional do Trabalho fala no princípio da não mercadorização do trabalho. Então, o trabalho não é mercadoria. E, no entanto, nós temos esse termo, mercado de trabalho. Se não é mercadoria, por que ele se vende no mercado, né? Mas, apesar dessa crítica válida e legítima, a nossa Constituição ela institucionalizou esse termo ao determinar a proteção ao mercado de trabalho. E aí é por isso que a gente trata dele, mas sempre fazendo essa ressalva para lembrar, porque apesar dessa mensagem simbólica de mercado de trabalho, o trabalho não é mercadoria e não pode ser visto assim. E aí, tratando um pouquinho de mercado de trabalho, ele é geralmente esquecido, né, das análises sobre desigualdade, né, na temática de trabalho e emprego. A gente age, pesquisa e pensa como se o mercado de trabalho fosse uma coisa natural, uma coisa dada, quando, na verdade, ele é criado socialmente. E é importante que a gente perceba que o Estado ele é muito mais do que um simples regulador do mercado de trabalho. Ele atua incisivamente na sua formatação. Então, o Estado, inclusive o Estado liberal, ele cria nichos de emprego, ele cria possibilidades, ele molda o mercado de trabalho, forjando também, então, essas estruturas desiguais que geram a discriminação da mulher, do negro e do pobre. Então, o mercado como construção social, da qual participa ativamente o Estado, ele não é um dado natural, ele não é imutável. Ele é uma estrutura e, como tal, ele reproduz os hábitos, os imaginários, os preconceitos da sociedade em que ele se encontra. Então, se o Estado é formado a partir do racismo e do sexismo estrutural, o mercado de trabalho dele vai ostentar esses mesmos signos. Nesse sentido, foi o Estado, por exemplo, quem disse que a mulher não poderia trabalhar à noite. Existia uma norma na CLT que dizia que a mulher não pode fazer trabalho noturno. Foi o Estado que determinou que a revista íntima das mulheres seria indenizada. Foi o Estado que regula, é o Estado que regula a licença maternidade e paternidade diferenciada como nós temos hoje. É o Estado que diz que nós podemos trabalhar com contratos intermitentes, que não tem segurança, nem garantia, nem estabilidade. É o Estado que permite a uberização predatória dos empregos. Então, tudo isso é o Estado moldando o mercado de trabalho. Isso ganha muito relevo se a gente pensar que a sociedade ela se organiza a partir de desigualdades não contestadas. Se por qualquer razão aquela desigualdade for considerada justa, ela simplesmente não será perceptível, ela vai ser tida como natural. E é por causa disso, por causa dessa naturalização de pequenas desigualdades, às vezes não tão pequenas assim, que a gente consegue enfrentar o nosso dia a dia, tantas cenas de injustiça e desigualdade que a gente vê, sem se revoltar a cada momento. Isso dá uma certa anestesia na gente. Essa racionalização, ela permite aceitar como natural ou dadas essas injustiças e desigualdades. E assim a gente vai achando, por exemplo, natural, normal, que a mulher se encarregue de todos os serviços domésticos e de cuidado. A gente acha normal que a mulher não retorne ao trabalho depois da licença maternidade, como se isso fosse uma única forma de demonstrar afeto, o amor materno. A gente acha normal que os negros ganham menos que os brancos, ou que eles se submetam mais frequentemente a trabalhos mais precários, mais inseguros. A gente acha normal a mulher não querer trabalhar
na estrada ou embarcada, ou a gente acha normal só ter chefes homens brancos, achamos normal só ter brancos ou homens nas listas tríplices das nossos tribunais superiores ou das nossas carreiras mesmo. Achamos normal um trabalhador demorar 2 horas para chegar em casa do trabalho. E assim a gente vai naturalizando a exclusão, a brecha salarial, o teto de cristal e tantas outras violências do nosso mercado de trabalho. Por isso que eu acho que ganha relevo trazer hoje, quando a gente trata de desigualdade no trabalho, 2 conceitos que vão nos ajudar a pensar um pouquinho esse mercado de trabalho desigual, que é o conceito de divisão sexual do trabalho e divisão racial do trabalho. Então, eles se apaixonaram, né? A divisão sexual do trabalho, como o próprio nome já diz, ela é a divisão do trabalho em sentido amplo a partir do sexo ou gênero. Essa divisão é feita a partir de 2 lógicas. A lógica da separação, que nos ensina que existem trabalhos próprios para os homens e trabalhos próprios para as mulheres, e a lógica da hierarquia, que nos ensina que os trabalhos próprios dos homens valem mais do que os trabalhos próprios das mulheres. E foi com base nesse conceito e nessa divisão do mercado de trabalho, foi com base nesse conceito que o mercado de trabalho foi criado e dividido. E essa concepção, ela passa pela ideia de que aos homens cabe atuação na seara pública e às mulheres na seara doméstica, como já diziam as feministas, né? Essa divisão entre o público e o privado. E é por isso que os homens atuam desde sempre na política e na economia, enquanto as mulheres se especializaram nos serviços domésticos e de cuidado. E mesmo quando a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente é preferido nessas esferas de trabalho de cuidado. Então, somos as enfermeiras, somos as professoras primárias, somos as secretárias, as assistentes, enquanto os cargos de liderança, os cargos mais complexos, são vistos como cargos masculinizados. O Baldo Martinez, que é um autor espanhol, analisando o primeiro conceito de trabalhador da Espanha, que é trazido por uma lei do acidente de trabalho, o conceito diz que trabalhador, operário, é todo aquele que executa habitualmente um trabalho manual fora de seu domicílio por conta alheia. Para o que nos interessa aqui, o conceito traz a ideia de trabalho como feito fora do domicílio. E é interessante a gente pensar nessa excludente, porque ela retira da proteção, não apenas da proteção do direito do trabalho, mas do próprio conceito de trabalho, o trabalho doméstico e a maior parte dos trabalhos realizados por mulheres, que permaneceram e permanecem até hoje muito invisibilizados. Então, mesmo as costureiras, as lavadeiras, as passadeiras, que executavam o serviço em seu próprio domicílio, foram excluídas desse conceito. E esse molde da Espanha ele foi também adotado no Brasil. Fica muito claro quem estuda o direito do trabalho que o direito do trabalho, a CLT, adotou um modelo como trabalhador, um caso bem específico. O trabalhador é homem branco, com vínculo regular, contrato por tempo indeterminado e algum nível de profissionalização. A exclusão das mulheres não foi feita de forma direta, portanto, mas pelo próprio conceito do que é trabalho. Trabalho é aquilo que o homem faz. E o meu ponto aqui não é só essa origem que a gente está tratando, mas assim, é pensar por que, mesmo com o ingresso massivo das mulheres no mercado de trabalho que nós temos hoje, esse modelo regulatório adotado é o do homem, com vínculo formal, contrato por tempo determinado e algum nível de profissionalização. Então, as mulheres elas se veem obrigadas a se enquadrar nesse modelo que não as atende, não as abarca e não foi feito pensando nelas. É essa incongruência entre o modelo adotado e o contexto social de 51,8% da população, segundo as pesquisas do IBGE de 2019, que explica um pouco a dificuldade que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. E o que importa nesse cenário é pensar que foi naturalizado como biológico uma diferença artificial do mercado de trabalho, extremamente desvantajoso para as mulheres. E eu digo como biológico porque essa divisão de tarefas ela é meramente discursiva. Se a gente pensar um pouco o mito da fragilidade, ele não se sustenta quando a gente analisa, por exemplo, a vida das mulheres negras, como faz Angela Davis, que trabalhavam grávidas nos campos de algodão quando escravizados, e das quais eram exigidas a mesma produtividade dos amigos homens. Ele não se sustenta também quando a gente pensa na experiência das guerras. Quando faltaram homens para trabalhar nas fábricas, as mulheres foram convocadas e não houve perda na produtividade.
E elas depois foram expulsas quando os homens retornaram da guerra. Então, o que fica claro é que quando as mulheres são desumanizadas ou se tornam corpos biológicos, tais corpos são explorados em igual medida dos homens, com o agravamento da exploração sexual. Não há biologia que salve a mulher da barbárie. Mas quando a gente volta para uma sociedade dita civilizada, com o mercado de trabalho estruturado, surge esse discurso de que a mulher é frágil e por isso ela deve ficar no serviço doméstico e no de cuidado. Então, essa divisão sexual do trabalho, ela molda o mercado de trabalho, que se forja a partir dessas desigualdades de gênero, a partir também de um discurso biológico sobre as diferenças. Então, não é pensar nas diferenças em si, mas nos discursos construídos a partir dessas diferenças biológicas. Já a divisão racial do trabalho, ela nos indica que os trabalhos mais precarizados e menos valorizados são relegados às negras e os negros. Há aqui um resquício da pouca importância dada ao trabalho do negro e da negra em razão da escravidão e também uma certa animalização do corpo negro, que faz com que eles sejam voltados para trabalhos mais braçais, mais físicos, do que a trabalhos intelectuais. Essa exclusão ela não é expressa, não existe uma norma ou uma regra ou qualquer fonte que impeça o negro ou negra de atuar em qualquer área lícita. E é importante também reconhecer que essa exclusão não é absoluta. Eu estou aqui para provar, existem negros que são juízes. Já tivemos um negro no tribunal, no STF. Mas isso não prejudica essa análise. Assim, a existência de um negro não prejudica o que eu estou falando, porque a gente está falando, na verdade, de uma sobre-representação do negro nas camadas mais precárias de trabalho, no mercado mais precário de trabalho, e uma sub-representação dos grupos de trabalhos mais valorizados. Então, é possível perceber que o mercado se estrutura também a partir da criação de nichos racializados de profissões, que permitem a perpetuação dessa desigualdade social ao se colocar como um obstáculo para a mobilidade social do negro. Então, o negro ele é sempre colocado na base da pirâmide do trabalho e por isso não consegue sair dali e a mobilidade social fica prejudicada. Alivia a traição. Então, essas divisões sexuais e raciais do trabalho, elas criam cismas na integração do indivíduo à sociedade, porque elas definem normas descritivas, ou seja, quem você é, mesmo sem nunca ter visto aquele indivíduo, ela define quem ele é, e prescritivas, qual é o papel dele na sociedade. Então, a raça e o gênero, eles trazem papéis sociais e lugares a serem ocupados, sempre, sempre, sempre subalternizados. E isso é velado, porque, como eu falei, não tem uma norma que determine isso. Ninguém diz que uma mulher negra não pode ser ministra do STF. Qualquer um que falasse isso seria repreendido na hora. Mas, ao mesmo tempo, é ostensivo. Você percebe que não há mulheres negras no STF e que não há expectativa de que se tenha tão cedo uma mulher negra no STF. Então, essas entraves e obstáculos enfrentados por esses grupos subalternizados tornam concreta essa norma específica, que diz que as arenas de debate de poder devem ser ocupadas majoritariamente por homens brancos. E aí, deixa eu falar com você. E aí, a gente tem que pensar, né? Qual o nosso papel como operadores de direito nesse cenário de coisas, né? Nesse ponto, eu acho interessante a gente tratar um pouquinho desse conceito de direito como tecnologia de gênero, né? O direito como tecnologia de gênero, ele é capaz de moldar diferenciações entre os corpos divididos como gênero. E aqui eu vou falar um pouquinho mais de gênero do que dos outros aspectos, e depois eu volto para os outros, porque acaba que a minha pesquisa é mais sobre gênero, eu acabo puxando mais a sardinha para a minha pesquisa. Mas ainda assim, eu acho que a gente pode fazer muitas análises, principalmente porque o curso fala de mulheres, né? Então, acho que vai ser bem interessante. E o direito, ele é uma tecnologia de gênero porque o seu discurso molda essas diferenciações sobre os corpos, né, dividido como gênero. Então, o direito ele é capaz de atribuir significações ao que é ser mulher, a forma como se deve ser mulher e ao modo como o mundo deve encarar esses corpos estigmatizados enquanto femininos. Então, o direito ele pode iniciar essa tecnologia de gênero de várias formas, seja criando diferenciações inexistentes, disciplinando as mulheres a partir de estereótipos, ou quando esquece que as suas normas surtirão efeitos em contextos fáticos específicos.
que a todo tempo ele usa aquela estratégia que a gente falou de não ao regular o direito, percebeu? ao regular, né, Então, o direito faz isso existe de várias os formas. dois Uma delas é primeiros, criando aquele, casos e consequências. então ele nunca Então, há uma fica norma repetindo, primária, né? Ele determinando um tem dever muitas jurídico estratégias diante de uma que situação de mostram. fato, e há uma norma Esse tipo vai secundária, ficar prevendo bem uma sanção para caso de descumprimento. Se os casos forem considerados diferentes em razão do gênero, é possível que o direito atribua resultados diversos. Então, a definição dessa distinção entre supostos casos decorre em medidas de aspectos culturais, dos estereótipos e dos papéis sociais atribuídos ao gênero. Para ilustrar, a gente pode pensar na ideia da licença maternidade, né? A licença maternidade e a licença paternidade. A maternidade tem 120 dias e a licença paternidade são 5 dias, em regra. Essa é a regra, né, geral. Tem a ideia de empresa cidadã, que traz alguns outros benefícios, mas a regra é 125 dias. O que definirá se a licença da pessoa vai ser de 120 ou de 5 dias é o sexo. Se a pessoa for um homem, ela vai ter uma licença de 5 dias, se a pessoa for uma mulher, ela vai ter de 120 dias. É claro que a gente tem o caso das pessoas trans, mas eu estou tratando aqui mais da regra geral, mas acho que as exceções devem ser mencionadas. É claro que gestar e parir é um ato privativo das mulheres, mas a licença maternidade ela não tem esse fato gerador. O fato gerador da licença maternidade é o nascimento de um filho, que é o mesmo fato gerador da licença paternidade, o nascimento do filho. Então, quando o direito adota essa estrutura normativa segmentada, o que o direito pretende emitir é uma mensagem simbólica que diz: às mulheres cabe o cuidado com a criança nos primeiros meses de vida, e aos homens a regularização burocrática com registro e emissão de certidão. É o direito e não a biologia quem define tais papéis. A mulher parturiente necessita, sim, de um período de convalescência, mas a licença maternidade não é para isso apenas. Ela poderia ser separada de uma licença médica e uma licença maternidade. A licença maternidade, ela tem por finalidade o cuidado com a criança nos primeiros meses de vida. Algumas pessoas dizem que a amamentação seria uma justificativa para essa licença maternidade prolongada, em comparação à deferida aos homens. Mas também não está certo. Primeiro que a amamentação não é uma atividade exclusiva das mulheres. Hoje em dia a gente tem a relactação, que pode ser feita por homens, a gente tem as fórmulas, a gente tem a mamadeira também. Então, existem outras formas, mas ainda que a gente entenda que a amamentação deve ser preferencialmente feita do seio para a boca da criança, existem diversos outros trabalhos de cuidado dedicados ao recém-nascido que o homem pode cuidar. Então, o banho, o arroto, o tempo entre as mamadas, o colocar para dormir, tudo isso é atividade que os homens poderiam fazer e que justificariam também uma licença prolongada de 6 meses. O fato é que, ao estabelecer essa sistemática, o direito criou uma distinção entre homens e mulheres que não deveria existir e que acaba criando desigualdade. E a gente não pode nem alegar, porque alguns também falam que as mulheres estão se beneficiando com uma licença maternidade de 120 dias, enquanto os homens só têm 5. Então, as mulheres se beneficiam de 115 dias a mais que os homens. Essa licença maternidade ela vem acompanhada de uma autodiscriminação no mercado de trabalho, uma dificuldade enorme de reinserção. As mulheres sofrem imensamente por questões atinentes à maternidade. Então, ainda hoje existe discriminação na contratação de mulheres em idade fértil em razão do risco de engravidarem. É comum a dispensa após o retorno da licença maternidade. Há muita obscuridade quanto às normas, assim, muitas questões trabalhistas que envolvem a licença maternidade até hoje não foram decididas pela jurisprudência, que oscila muito. Então, a gente tem, por exemplo, contrato por prazo determinado. Ele se estende ou não se estende em razão de uma licença maternidade? Qual o prazo para a mulher solicitar a reintegração quando ela é demitida no meio da gravidez? Tudo isso demonstra a insegurança que a gravidez coloca a mulher que trabalha. Então, essa licença maternidade de 120 dias vem com um custo alto para a mulher trabalhadora. Um custo que talvez não existiria se os dois tivessem uma licença de igual medida, se os dois tivessem responsabilização por cuidado, se não fosse, a mulher não fosse vista como aquela que vai faltar ao trabalho para cuidar do filho, aquela que vai faltar ao trabalho para ir ao balé, para ver a reunião da escola, essas coisas todas. A segunda forma que o direito pode agir como tecnologia de gênero se manifesta quando regula a partir de estereótipos. Os estereótipos, como nos ensina a Dilson Moreira,
abre aspas, constituem por uma série de associações subgrupos que é governada por um processo cognitivo automatizado, sendo eles constituídos por associações simbólicas inseridas no imaginário social, fecha aspas. Então, na verdade, são atalhos mentais que faz com que você chegue a uma conclusão a partir de um único dado. O problema é que essa relação entre a conclusão e o dado muitas vezes não se manifesta, mas o estereótipo e o preconceito fazem com que você pule. Então, você vê uma loura, é burra, você vê um negro, é pobre, e você vai criando esses problemas. É claro que eu só dei exemplos de estereótipos ruins, né? Mas existem também alguns bons, mas que também são ruins. Eu tenho uma colega minha que ela tem uma origem oriental, e ela reclamava muito porque os japoneses são lidos sempre com pessoas muito inteligentes, e ela sentia uma pressão muito grande por ter uma inteligência acima da média, né? Então, mesmo quando os estereótipos são bons, ele acaba também gerando uma pressão para a pessoa ser o que ela não é. Então, o estereótipo é sempre ruim. E esses mecanismos mentais, ele atuam não apenas na elaboração da norma, mas na seleção dos fatos que serão regulados e também na aplicação e interpretação da norma. Por isso que permitir a participação das mulheres na política e no judiciário, em todas as esferas de poder e arenas de debate, é fundamental para visibilizar as visões plurais sobre amplas possibilidades do ser mulher, além daquelas visões machistas engessadas. E aí, um bom exemplo para ilustrar essa visão das mulheres a partir do estereótipo está no artigo 390 da CLT, que diz que impede o emprego da mulher em serviço que demande força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 para o trabalho ocasional. Essa norma ela vem afastar a incidência para as mulheres da norma do artigo 198 do mesmo diploma, que diz que o peso máximo para se carregar, né, no trabalho é de 60 quilos. Então, é uma norma baseada na ideia de que as mulheres são fisicamente mais frágeis que os homens. O fundamento da norma é praticamente biológico. No entanto, esse mito da fragilidade, como a gente falou, não se sustenta, né? Hoje a gente vê uma sociedade em que a beleza masculina está relacionada à força física e a beleza feminina tem a ver com delicadeza e fragilidade. Mulheres fortes fisicamente... Calma aí, só um instante que eu me perdi aqui. Mulheres fortes fisicamente são tidas como masculinizadas. Então, as mulheres são incentivadas a não cultivar a força física, o que resulta, de fato, em uma sociedade em que as mulheres são mais débeis fisicamente. Mas isso não vem necessariamente da biologia, mas dos padrões culturais e estéticos de como a mulher deve ser. E ainda que se reconheça o papel da biologia na diferença entre os sexos, a gente precisa perceber os sentidos que o direito dá a essas diferenças como determinantes de acesso ou exclusão no mercado de trabalho. Então, ainda que a gente possa reconhecer que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres e que elas geram homens mais fortes fisicamente que as mulheres, a gente tem que pensar se realmente é possível exigir dos homens que carreguem 60 quilos, já que as mulheres não podem carregar. A pergunta é, os homens devem carregar 60 quilos? Não seria mais correto, então, padronizar o mercado de trabalho a fim de acolher todas as possibilidades e padronizar para que o peso máximo fosse aquele que também pudesse ser suportado para as mulheres? Por que os homens devem se ativar em trabalhos tão forçados nesse sentido, tão penosos nesse sentido? Então, de toda sorte, esse mito da fragilidade ele não se sustenta, como a gente viu, quando a gente analisa a vida das mulheres negras, a gente analisa as mulheres que assumiram o trabalho dos homens no entre guerras, né? E, finalmente, na última hipótese do direito como tecnologia do gênero, a gente tem o direito se olvidando que ele vai surtir efeitos diversos no contexto em que ele vai ser aplicado. Então, aqui a gente fala da falsa neutralidade do direito, que age como se o impacto de suas normas fossem ser iguais em todas as circunstâncias. É uma clara cegueira deliberada da desigualdade que mantém e promove. Então, quando a gente coloca uma norma neutra numa situação que é desigual, ela não vai solucionar a desigualdade, ela vai, no mínimo, manter aquela desigualdade, quando não acentuá-la. Essa falsa neutralidade do direito, ela pode ser explicada pelo conceito de pobreza de tempo, que é um conceito que eu trago no meu livro, que foi o centro das minhas pesquisas, né, no mestrado, e a pobreza de tempo consiste justamente em a pessoa ser pobre de tempo, ou seja, ela não tem tempo. Mas o que é esse não ter tempo? A gente vive numa sociedade em que a gente sente sempre que a gente não tem tempo. A gente quer fazer 4 idiomas, a gente quer conhecer o mundo, a gente quer fazer judô, natação, quer aprender a cantar e tocar violão, quer falar com todos os amigos presencialmente, enfim, várias atividades, várias possibilidades, né?
mas então a gente se sente sem tempo. Não é essa pobreza de tempo que eu estou falando. A pobreza de tempo aqui é não ter o tempo para fazer o que é preciso. Então, não ter tempo para trabalhar, não ter tempo para estudar, não ter tempo para dormir. É um conceito que foi criado na década de 70 por umas autoras americanas. É um conceito da economia. E o que se percebeu é que não é possível medir o desenvolvimento e a qualidade de vida tão somente pelos ingressos, pela renda de uma família. Porque porque muitos dos trabalhos feitos dentro das residências são indispensáveis para o bem-estar, para a reprodução do trabalho, para a sociedade. E nem todo trabalho pode ser transferido para o mercado. Então, por exemplo, ainda que você coloque as crianças na creche, você tem que colocá-las para dormir. Ainda que você leve a sua roupa para a lavanderia, você tem que colocá-las no armário. Ainda que você coma fora, ou então peça comida em casa, você tem que lavar a louça depois. Enfim, todas essas... Se você não pode delegar tudo para o mercado, porque tudo faz parte da vida também, senão você não vive. Então, existe um tempo necessário para fazer as coisas. E algumas pessoas não têm esse tempo. E o que eu percebi foi que não ter esse tempo, num mercado altamente flexibilizado como nós temos hoje, impacta na inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Porque se a gente tem um mercado de trabalho que exige horas extras, jornadas diferenciadas, elastecimento, como é que uma pessoa que não tem soberania sobre o seu próprio tempo pode fazer isso? Então, essa inserção dessa mulher pobre de tempo no mercado de trabalho, ela é prejudicada. E quando o direito lança normas que são difíceis para uma pessoa pobre de tempo cumprir, como se fosse impactar igualmente todas as pessoas, ele está criando uma norma que não é neutra, na verdade, mas que gera, promove e aumenta, né, a desigualdade entre os gêneros. Então, pela pobreza de tempo, as mulheres não têm soberania sobre o próprio tempo, uma vez que os papéis sociais de gênero impõem serviços domésticos de cuidado. E, por outro lado, nós temos um mercado atualmente altamente flexibilizado. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que os papéis sociais de gênero impõem serviços domésticos? Tem uma pesquisa do IBGE. O IBGE, de 2 em 2 anos, ele lança o Estatística de Gênero, né? E lá ele tem um dado que diz sobre o tempo que a pessoa gasta com o trabalho reprodutivo e trabalho produtivo. E as mulheres gastam, em média, 10 horas a mais por semana no trabalho de cuidado ou trabalho doméstico. Isso significa, se a gente dividir pelos dias da semana, que as mulheres têm 1h30 menos por dia. Então, quando a gente usa aquele clichê, né, que todo mundo tem 24 horas, a gente pode também falar que não, as mulheres não têm 24 horas do dia delas, elas só têm 22h30, porque as outras 1h30 são dedicadas a um serviço imposto pelos estereótipos de papéis de gênero que impostos às mulheres, né? Então, assim, a gente tem que pensar em termos de uso do tempo, essa dupla jornada da mulher, que caracteriza essa rotina da mulher, ela segue naturalizada e não permite a dedicação a um mercado de trabalho cada vez mais flexível e cada vez mais exigente. Então, essa diversificação das jornadas irregulares, cláusula de disponibilidade, turnos diferenciados que marcam a flexibilidade, elas exigem a adequação do labor às necessidades do mercado. E elas geram embates entre as responsabilidades familiares e os papéis de gênero. E por isso elas afetam intensamente as mulheres. Dizer que a trabalhadora deve estar ao dispor do mercado significa que o tempo de trabalho tem prioridade frente aos demais tempos, que deverão se adequar. Se essa realidade já é difícil para trabalhadores homens, imagine para trabalhadoras mulheres que não têm essa autonomia do tempo. Igualmente, a gente pode pensar para os negros, né? Os negros também têm muito déficit de tempo, são pobres de tempo também, além da intersecção, no caso das mulheres negras, pela precária estrutura de transporte, saúde e educação. Então, qualquer ida ao médico se torna um calvário que toma, às vezes, o dia inteiro. O trajeto casa, trabalho, casa pode tomar boa parte do dia. Aqui no Rio, a gente tem casos de moradores de rua que, na verdade, não são moradores de rua, mas trabalhadores que não têm dinheiro nem tempo para voltar para suas residências e, por isso, dormem na rua, perto do trabalho, e aí voltam para casa no final de semana. Então, essa é a indignidade imposta ao trabalhador pobre e preto que não tem o tempo para voltar para casa diante da estrutura precária de transporte, de estrutura urbana mesmo, né? E nesse cenário, a gente não pode esquecer que esses dois aspectos, sexuais e raciais, já demonstram violências absurdas, né? Então, o que a gente pode falar da interseccionalidade de raça e gênero?
É importante sempre a gente pensar em interseccionalidade para não invisibilizar as mulheres negras que sofrem a um só tempo esses papéis de gênero e as violências racistas. E aí, nessa trilha de desigualdade, os estereótipos de gênero e de raça, eles influenciam as possibilidades das mulheres e dos negros e negras no mercado de trabalho. São vistos como poucos dedicados ao trabalho, com alto índice de absenteísmo, capazes de desligar-se a qualquer tempo, sem personalidade de liderança. A gente vai naturalizando, assim, a falta das mulheres brancas e negras nos topos das carreiras como decorrente do próprio ser mulher. Quanto especificamente à flexibilização, os autores são unânimes a relacioná-la diretamente com a perda de direitos. Então, é um instituto que visa a redução das garantias sociais do trabalhador, a fim de permitir que as empresas se amoldem ao mercado do trabalho. Pensando em jornada, um dos grandes efeitos da flexibilidade é borrar justamente a diferença entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho. O aumento da intensidade, da disponibilidade, da multifuncionalidade e, por que não, dos riscos, alteram também os tempos, fazendo com que o tempo do trabalho invada progressivamente o tempo de não trabalho e também dificultando com que a jornada se organize. A jornada passa a ser tão desorganizada que ela afeta outras temporalidades, ou seja, afeta também o tempo de quem vive com você. Então, por exemplo, o direito, com a reforma de 2017, ele passou a entender como normal, ou seja, como ordinária, vamos colocar assim, a jornada de 12 por 36, ou seja, o labor 12 horas seguidas, 12 horas direto, depois 36 horas de descanso. O problema dessa jornada é que ela normalmente funciona com turnos ininterruptos. Então, o que acontece? Você, num dia, trabalha de manhã, no outro dia, você trabalha tarde, no outro dia, você trabalha à noite. É impossível você manter uma rotina, por exemplo, você fazer um curso, você ir para uma academia no mesmo horário, porque você está sempre mudando de turnos. Isso é muito desgastante. E para uma pessoa que tem deveres na sua casa, isso é muito complicado, porque isso não se organiza com a temporalidade de outras pessoas dentro da residência. Calma aí que eu passei demais aqui. Então, essa disfunção do direito e essa atuação do direito como tecnologia de gênero, ele decorre em grande medida dessa sistemática de regular as mulheres aos pedaços. Como eu falei, a mulher não é colocada como molde do direito. A gente fala que o homem médio é um homem branco. Então, a mulher não está como molde do próprio direito. Então, como é que a gente faz para adequar? A gente normatiza as mulheres aos pedaços. Então, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher vítima, mas a mulher nunca é colocada como modelo da norma. O direito trabalha com um modelo específico, né, de trabalhador, e esse trabalhador, como eu falei já, ele é homem branco, com contrato regular, um vínculo por tempo indeterminado e algum nível de profissionalização. Então, a exclusão da mulher foi feita de forma indireta, que diz que trabalha aquilo que o homem faz. E esse homem médio, ele é homem. Quer dizer que a norma foi feita a partir de um modelo masculino, que não contempla nem atende as mulheres. Para solucionar esse descompasso, o direito busca compensações. Então, ele busca normatizações específicas sobre a mulher. Por isso que a gente fala que ele regula a mulher aos pedaços. Só que essa especificidade, ela nunca é um molde, ela é só uma gambiarra, digamos assim. Porque isso que gera uma normatização deficiente e muitas vezes ineficaz, quer pelo paternalismo, quer pelas lacunas. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, a gente tem um mercado de trabalho em que os casos de assédio sexual às mulheres é enorme. Mais de 70% das mulheres já se disseram vítimas de assédio no ambiente de trabalho. E, no entanto, não há na CLT ou em qualquer outra norma do direito interno nada regulando o assédio sexual. Isso é uma lacuna decorrente da falta de representatividade dos interesses das mulheres nos órgãos de poder. Paternalismo. Paternalismo tem muito a ver com o efeito bumerangue da norma. O efeito bumerangue da norma é a potencialidade da norma que se pretende protetiva de prejudicar o grupo que ela quer tutelar. Então, você emite uma norma querendo proteger um determinado grupo e essa proteção, na verdade, gera uma desvantagem para o grupo. Como é que funciona isso? Essa desvantagem, geralmente, é aumento da discriminação. Então, por exemplo, quando surgiu a licença-maternidade, quem custeava a licença-maternidade em alguns países era o próprio empregador. Isso gerava um aumento do custo do emprego da mulher enorme e fazia com que não fosse interessante contratar uma mulher. Então, essa norma que queria tutelar a mulher, no momento, criando a licença-maternidade, ela gerou um efeito bumerangue, que foi
uma maior resistência na contratação das mulheres. Por isso que a OIT ela determinou, né, pelas suas normas, que preferencialmente a licença maternidade fosse custeada por um serviço de previdência social, custeada por todas as pessoas. Recentemente, a gente teve uma norma também que protegeu as grávidas na pandemia, que diz que nenhuma mulher grávida pode trabalhar presencialmente na pandemia. Só que não fala nada sobre salário, de modo que os salários têm sido mantidos pelo empregador sem nenhum trabalho por parte da mulher. Isso gera um desestímulo à contratação de mulheres na idade fértil enorme, porque se você contratar uma mulher na pandemia, na idade fértil, e ela engravidar, ela não vai poder trabalhar presencialmente, dependendo da sua área, e significa não trabalhar, e que significa que você não vai poder pagar, não pagar salários, vai continuar pagando salário normalmente. Então, esse é o efeito bumerangue da norma. Essa análise ela foi uma forma de demonstrar como o direito possui um papel ativo na manutenção dessas desigualdades no mercado de trabalho, especificamente quanto ao gênero, mas também quanto à classe e quanto à raça, principalmente se a gente pensar a partir de uma visão interseccional. E como operadores de direito, a gente precisa superar visões engessadas de indivíduos e normatizações que adotem como parâmetro um modelo retirado de pequena parcela da população incapaz de atender as demais. Então, não se trata aqui de subjetivismo na análise do direito, mas de dotar o direito de agilidade para perceber os avanços e corrigir seus próprios erros estruturais. A partir dessa visão, a gente precisa perceber o direito como um sistema capaz de manter exclusão, mas também um instrumento potente na transformação social. Essa dimensão política ela deve ser comprometida com reformas sociais, igualdade substancial e integração. E por isso que é necessário pensar no sujeito do direito como cortado por vulnerabilidades que marcam o lugar do indivíduo na estrutura social. Para auxiliar nessa missão, eu acho que do judiciário, de todos os operadores de direito, na utilização do direito como instrumento de transformação social, de superação efetiva de desigualdade, eu coloquei aí um instrumento, mas acabou que eu não atualizei, que depois eu vou falar outro, um bônus, vamos colocar assim. O primeiro é o princípio da transversalidade. O princípio da transversalidade, ele nos ensina que a perspectiva de gênero ela deve ser adotada de maneira transversal, ou seja, cortando o indivíduo em todas as suas relações sociais, em absolutamente todas as suas relações sociais. E aí, esse bônus que eu falei, que vem um pouquinho do princípio da transversalidade, é o julgamento com perspectiva de gênero, né? Em outubro de 2021, o CNJ lançou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é uma cartilha, digamos assim, que fala um pouco desse método hermenêutico, que é o julgar com perspectiva, né? Apesar do protocolo ser perspectiva de gênero, ele mesmo fala que o julgamento com perspectiva nada mais é do que uma contextualização do processo com a sociedade e com aquele caso específico. A gente parar de mecanizar, às vezes, o processo, de achar que aquelas pessoas são números, mas entender quem são aquelas pessoas, como os estereótipos e as opressões atravessam aquele processo, aparecem ali, se manifestam, e como a decisão pode combater essas desigualdades estruturais e resolver ali as injustiças que existem, para além de aplicar um direito frio e mecânico com base em um princípio esvaziado da igualdade. Supiô, né? Eu abri com Supiô falando do trabalho como parto, e eu fecho com ele também. Ele nos ensina que cabe ao direito alcançar novos limites de trabalho compatíveis com a vida, né? E ele fala, abre aspas, o impossível o direito substitui pela proibição. Então, o direito como capaz realmente de tutelar efetivamente o indivíduo e superar essas estruturas desiguais. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite, fiquei muito feliz de ser convidada para falar no curso, um curso super interessante, um assunto necessário. Eu espero que os meus estudos sejam úteis para todos do tribunal. E muito obrigada, estou aí para as perguntas. Bárbara, a alegria, a satisfação e o agradecimento, a gratidão é nosso, né? Com essa palestra rica, com informações assim que eu confesso, né, que trabalho com gênero há algum tempo, mas que não havia parado para refletir, né? Você fazendo essa intersecção, né, da ODS com o direito do trabalho, né, nos leva a refletir que essa questão da diferença de gênero nesse âmbito vai para muito além da diferença do salarial, né, do tal do gender gap.
né, e vai para questões, né, relacionadas à própria contratação da mulher pelo mercado de trabalho, para diferentes atividades, né, para condições que são oferecidas a ela dentro desse mercado, né, trouxe reflexões importantes também com relação também às funções consideradas como masculina, né, e essa noção de pobreza de tempo eu achei fantástica. Eu nunca tinha me debruçado com essa questão, né? O quanto é importante a gente refletir sobre até que ponto a gente tem soberania sobre o nosso tempo. Eu achei que marcou essa sua expressão. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que os nossos alunos e alunas estão agora nesse momento, como eu aqui também, com a ampulhetinha, refletindo aqui sobre a sua fala. Né? Não sei se a Tereza quer fazer algum comentário, né? Ou mesmo a Dani, a gente tem algumas perguntas posteriormente, querida. Tá? A gente tem algumas perguntas aqui que eu já gostaria, então, de começar a fazer a você. Né? Uma delas é, da sua perspectiva, Bárbara, quais os fundamentos e a necessidade de políticas públicas para o combate à desigualdade econômica e social? Né? Você trouxe muito na sua fala, né, o direito dentro dessa sua análise, né, sobre essa tecnologia de gênero como um instrumento tanto de perpetuação dessa diferença, mas também essa força né, como um instrumento que pode ser uma forma de transformação nesse campo também, e aí falando do princípio da transversalidade, mas em termos de política, e aí dentro especificamente do seu campo, né, que é o direito do trabalho, o que você vê como boas práticas, enfim, né, a gente queria ouvir um pouquinho você a esse respeito. Posso responder agora? Você vai fazer em bloco? Por favor. Tá. Eu acho, e talvez seja por isso que o conceito me encantou tanto, que a ideia de pobreza de tempo, ela nos ajuda a refletir muito sobre essa pobreza estrutural que afeta as mulheres, né? Essa dificuldade estrutural que afeta as mulheres. Então, porque a pobreza de tempo, porque como é que as pessoas falam? As mulheres precisam de empregos que paguem melhor, as mulheres precisam de mais emprego, mas se as mulheres não têm tempo para acessar esses empregos, isso é um problema. Então, se a mulher não tem tempo para se dedicar à sua carreira e por isso ela não é promovida, isso é um problema. Se a mulher não tem tempo para estudar e aí também avançar na carreira, isso é um problema. Então, acho que o tempo ele é um fator interessante para a gente tentar resolver as coisas. Como é que a gente resolveria isso? Retirando da mulher a sobrecarga dos serviços domésticos e de cuidado. Então, as políticas públicas que eu vejo com muito bons olhos são políticas que procuram trazer para a atribuição do Estado, né, atribuição pública, alguns serviços que são desempenhados pelas mulheres. Então, por exemplo, que foram muito afetados na pandemia, porque como eu vou dizer, o enfrentamento da pandemia ele foi feito, em geral, por comissões que não tinham mulheres. E aí, quando foram adotadas medidas, pensando que iam afetar igualmente todo mundo, que afetaram sobremaneira as mulheres. Isso gerou uma demissão em massa das mulheres, porque elas foram sobrecarregadas com o serviço doméstico, ficaram muito sobrecarregadas com a educação dos filhos. Isso foi um problema sério da pandemia em termos de trabalho. Então, quais são as políticas públicas que eu acho interessante? Creches populares, restaurante popular, porque isso tudo são serviços que são feitos em casa e que você consegue repassar para o Estado, repassar para outras pessoas e liberar as mulheres para que elas procurem o trabalho produtivo, para que elas se formem, para que elas se atualizem. Então, essas são algumas medidas públicas bem concretas, né? Outra é realmente uma conscientização e empoderamento das mulheres. Então, trabalhar mesmo para que elas saiam mais dos seus âmbitos, né? As mulheres, a gente vê em grupos de debate como as mulheres falam muito mais em grupos que só tem mulheres. Isso já há pesquisas nesse sentido e mostra que há ali uma necessidade de empoderar as mulheres para que elas se sintam confortáveis a falar para qualquer público. Então, eu acho que o Estado também pode pensar em campanhas de educação e de conscientização que ajudem as mulheres nesse sentido. E eu sou contra medidas meramente punitivas, contra, por exemplo, você falou da brecha salarial. A brecha salarial ela é um fenômeno super complexo, ela tem diversas causas, e acho que a menos importante é a vontade do empregador de pagar menos a mulher, né? Então, por que eu falo menos importante? Porque a gente tem já na CLT um instrumento que é o da equiparação salarial que pode combater esse tipo de causa. O problema são as outras estruturas que geram a brecha salarial.
Então, a gente teve um projeto de lei que, graças a Deus, não andou, que dizia que o empregador que não quisesse pagar o mesmo salário para a mulher ia pagar uma multa. Só que, além de ser uma coisa difícil de você provar e se querer, ele não é muito estratégico, porque ele expõe muito as mulheres, enfim. E não adianta nada, porque você perde a colaboração dos empregadores, né? As mulheres hoje elas já são lidas como desestabilizadores do mercado de trabalho. Então, assim, em muitos ambientes, as mulheres são as estranhas, né? Elas são complicadas, você não mexe muito com a mulher ali, que ela vai ter uma estabilidade, vai ter aquilo. Então, elas são lidas dessa maneira. Então, a gente tem que trabalhar também com a parte de forma pedagógica para superar isso que é um preconceito, é uma visão desatualizada do que é a mulher que trabalha e que a gente tem que procurar, pelo menos, não incentivar, entendeu? Sim, claro, Bárbara. E a gente queria também saber a sua visão, né, como estudiosa de gênero e direito do trabalho, né, sobre essa ação do Magazine Luiza, né, de contratação de pessoas negras, enfim, né, aí trazendo um pouquinho essa questão da interseccionalidade para essa questão da ODS 10. Olha, eu gostei muito dessa iniciativa. Eu acho que ela só não pode ser estanque. Então, assim, não adianta só contratar, tem que ter incentivos para a pessoa crescer lá dentro, tem que ver por que a pessoa não cresce. Por vezes você contrata, a pessoa não cresce, você acha assim. Deixa eu só organizar meu pensamento. Muitas das razões que fazem com que uma mulher ou um negro não alcancem outros voos, as pessoas costumam se satisfazer com a ideia e não quis. Então, por que a gente não tem mulheres no STF, mais mulheres no STF, no STJ? Por que as mulheres não estão nas listas tríplices? As embargadoras não estão se candidatando, elas não querem. E essa pergunta, ela é uma pergunta muito cruel, porque ela se satisfaz com a aparência do problema, né? A questão é por que elas não querem? Então, por que uma coisa tão boa para homens brancos e por que mulheres e negros não estão querendo? Então, a mesma coisa vale para as empresas privadas. Não adianta só colocar eles lá dentro se não há uma estrutura que permita que eles avancem. E não adianta, diante do não avanço, eles não querem avançar. Isso é uma preguiça mental. A gente precisa tentar por que eles não querem avançar? O que está acontecendo? O que falta? Para a gente conseguir realmente levar. Porque o teto de cristal é também outro problema, outra violência no mercado de trabalho, né? As pessoas, elas chegam, por exemplo, a gente tem, na minha carreira, que é da Justiça do Trabalho, ela é quase, a base está igualzinha, são 50% homens, 50% mulheres, e você, quando vai crescendo, vai afunilando, né? Quando você vai subindo, vai afunilando muito. Então, é uma pergunta, por que a gente tem tantas pessoas acessando o judiciário trabalhista como juízas, mas elas não estão sendo promovidas na mesma velocidade? Com certeza. E, Bárbara, aí uma pergunta que veio até de uma experiência que eu tive durante a pandemia, né? Eu não sei se isso foi objeto do seu estudo ou não, a terceirização, né? E a questão de gênero, né? Então, até dividindo um pouco a minha experiência, foi uma coisa que me tocou. Eu sou diretora do Fórum do Butantã, e lá os serviços de copeira, né, do Fórum, eles são terceirizados, né? E obviamente que essas empresas que contratam esses funcionários foram impactadas pela pandemia, e a gente viu muitas dessas mulheres sendo ficando às vezes sem receber o pagamento, sem saber se continuariam a trabalhar, né? E aí aquilo me trouxe uma angústia, né? Porque eu pensava, meu Deus do céu, elas não sabem se tem trabalho na próxima semana, além de todo o contexto pandêmico, né? Então, de como essas mulheres estão desprotegidas, né? Então, teve algumas situações que elas não tinham a condução para poder vir trabalhar para o fórum, né, e algumas colocaram, né, até para a administradora, olha, eu não tenho como vir, eu não vou vir, né, e a gente tentando meio que contornar aquela situação, né, porque se ela não viesse, ela também tinha a preocupação de ser mandada embora, né, então eu não sei se isso foi objeto da sua reflexão durante a pandemia ou, né, enfim, o que você poderia nos comentar a esse respeito, o que a gente poderia fazer, né, contra essa precarização do trabalho, de um trabalho num setor que é terceirizado, que também atinge, eu acho que de forma, aí estou usando, né, porque não é o meu objeto de estudo, mas eu acho que atinge também de forma desproporcional as mulheres. Enfim, queria escutar um pouquinho você e a sua visão como estudiosa desse campo. A terceirização é uma questão muito complicada, porque ela é um instrumento de precarização do trabalho, ela é uma mercadorização do trabalho, o trabalho passa a ser mercadoria e é licitado, e todo mundo acha isso normal, né?
E é um problema maior porque a gente licita pelo menor preço, então a gente licita por quem vai vencer, quem se propõe a explorar mais ainda o trabalhador. Então, é uma forma que não tem muito como dar certo, para o trabalhador, pelo menos, né? Porque mesmo quando você tem uma licitação que está tudo certo, os salários são pagos, não tem uma inadimplência do ente público, nada desse tipo, você tem um trabalhador que recebe muito mal por um trabalho pesado, né? Que tem os direitos mínimos, nada além, não tem uma categoria formada, não tem uma possibilidade de sindicalização real, é uma categoria fragmentada. Então, a terceirização ela é uma forma de precarização do trabalho. E ela é uma forma de precarização, esses de serviço geral, que realmente atingem muitas mulheres em razão do estereótipo de mulheres como cuidadoras. Então, esses serviços de limpeza, em geral, são dedicados às mulheres. E aí, a terceirização nesses ambientes tem um ponto muito engraçado, é triste, né? Mas é interessante, engraçado no sentido interessante, porque, se a gente parar para pensar, os chefes são homens e as subordinadas são mulheres. Então, é interessante quando a gente pensa assim, o cuidado é um trabalho feminino, mas se for um cargo de chefia no cuidado, aí ele vai para um homem. Então, mesmo, por exemplo, a gente tem quem é que trabalha na cozinha? As mulheres. Mas quem são os chefes de cozinha? Os homens. E as mulheres que são chefes reclamam muito da dificuldade de entrar nesse mercado de trabalho. Então, a gente também vê aí esses estereótipos funcionando, né? A liderança é vista como masculina. As mulheres têm dificuldade de demonstrar a sua potência de liderança também. A pandemia, ela acentuou várias coisas. Assim. Primeiro que ela afetou muito o trabalho de serviço, que é o setor que as mulheres estão, serviço e comércio. Os homens estão mais nas indústrias que não foi tão afetado. Isso gerou maior perda de cargos pelas mulheres. As mulheres foram mais afetadas pela sobrecarga no trabalho doméstico. Muitas que poderiam trabalhar no home office não trabalharam porque não deram conta de trabalhar e manter as atividades domésticas, principalmente quem tem criança pequena em casa. Isso também gerou perda de cargos para as mulheres. Eu acho que era mais ou menos esses comentários do que você falou. Eu não sei se eu respondi. Não tem muito que a gente falar para a administração fazer. A administração do trabalhista também faz a terceirização. Ela é uma prática já adotada e o STF já institucionalizou, pode tudo que é atividade. Mas a gente não pode também perder de vista que é uma prática predatória. Exato. E muito ruim. Exato. E a gente queria ouvir você também, Bárbara, né? Por que frases, né, e falas como a de um dos ministros, né, do nosso atual governo, né, de empregadas domésticas conseguirem ir para a Disney, por que elas trazem esse incômodo? Né? Por que a gente, né, não teria, né, não fica satisfeito, contente da possibilidade de que as empregadas domésticas possam ir à Disney, né? Porque isso vem construído numa fala que vem, inclusive, de um representante do nosso estado. Por que você acha que tem esse tipo de colocação na sua visão? Olha, eu acho que não é prudente que eu fale a minha opinião. Não, estou brincando. Não, eu acho que isso vem de um estereótipo de superioridade. Então, você, por ter uma determinada raça, gênero e classe, você se acha superior aos demais. E, sendo superior, você deve ter prerrogativas de acessar lugares. E aí, no caso, a Disney, os Estados Unidos ou o estrangeiro, foi colocado como lugares em que deveriam ser privativos ao acesso dessa sua raça, classe e gênero superior. Então, eu acho que foi uma frase que resumiu bem esse preconceito, né? E essa visão moral de superioridade da branquitude, do homem branco, né? Que tem sobre e por que empregado doméstico? Porque são mulheres negras, né? Empregado doméstico, então é a base, a ponta falando da base, né? O hegemônico, né? Falando do subalterno. Eu acho que é um pouco disso. Agora, razões psicológicas, eu realmente não saberia falar, mas eu acho que passa muito por aí. Sim, com certeza. E agora, uma outra questão que me ocorreu aqui também, Bárbara, eu vi um estudo... Agora, você não vai me fazer parar no CNJ com PAD, não, hein, menina? Pelo amor de Deus. Querida, essa foi a mais delicada, assim, do ponto de vista político. Prometo que parei por aqui. Mas o que eu queria saber também, se isso surgiu até como demanda, né, no seu tribunal, enfim. A gente viu alguns estudos dizendo da dificuldade de meninas e adolescentes, né, meninas comparadas com meninos e adolescentes meninos, de acesso à tecnologia, inclusive de participar do homeschooling, né, das aulas online, ou seja, essa questão de gênero também impactando no acesso desse mundo virtual,
para a educação em função aqui da situação do Covid-19. Isso se reverberou também no mercado de trabalho? Você, como juíza de trabalho, viu alguma espécie de impacto, seja em demissões ou de mulheres, né, de causas que tiveram como base essa questão da mulher não ser vista como a que entende de tecnologia ou que acessa a tecnologia? Houve algo nesse sentido ou isso não repercutiu? Enfim, não reverberou na questão do mercado de trabalho? Eu não sei se eu me fiz clara na minha indagação. Não, fez sim. Infelizmente, a gente não tem uma advocacia que se preocupe em colocar nos processos essa questão de gênero. Assim, os processos que eu consegui trazer as questões de gênero são processos que eu trouxe as questões de gênero. Eles não se apresentaram para mim como processos envolvendo uma questão de gênero. Então, essa é a primeira dificuldade para eu conseguir ver isso que você está falando. A segunda é que a gente tem, na verdade, uma justiça do trabalho do desempregado, né? Então, o trabalhador só procura o seu trabalho, tirando um trabalhador que tem algum tipo de estabilidade e tal, mas, em geral, quem procura o seu trabalho é o desempregado, né? Aquele que saiu. E aí, o que saiu não está questionando, em geral, por que saiu, né? Ele entende que era um direito do empregador demitido. E até porque a gente tem no direito do trabalho a possibilidade de demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa, ela é uma demissão, apesar dos autores falarem que a demissão sem justa causa, ela não é a demissão por motivo torpe, por exemplo, ela não é uma demissão que admita um motivo de discriminação, coisa do tipo. Em geral, ela, a não ser que haja uma discriminação muito forte, ela é uma dispensa que permite qualquer motivo, inclusive não motivo. Então, é muito difícil você questionar uma demissão sem justa causa, né? Normalmente, a gente tem só questionada quando é uma discriminação racial muito forte, ou uma discriminação por uma doença estigmatizante. Então, por exemplo, a gente tem simulado a questão do portador de HIV, que caso de dispensa, ele pode alegar uma dispensa discriminatória. Mas é muito difícil a questão da prova, e é um caso difícil de chegar, né? Eu peguei poucos também. Entendi. E, Bárbara, até aproveitando esse ponto, esse gancho que você fez com a questão de discriminação, no seu tribunal você tem conhecimento também, ainda que de maneira não declarada, né, mas de ter chegado ao seu conhecimento e até a sua sensibilidade como juiz atenta à questão de gênero, da questão da violência doméstica ter sido a causa da demissão, né, até pelo impacto que isso muitas vezes gera, conduzindo a um absenteísmo laboral dessa mulher, né? Você chega a notar isso na sua atuação como magistrada, ou isso é muito camuflado? Como eu falei, isso não é dado. Eu recentemente, por acaso, depois que eu comecei a estudar a perspectiva de gênero, né, o julgamento com perspectiva de gênero, eu tenho tentado fazer esse tipo de exercício nos processos que envolvem mulheres, né? E aí eu peguei um processo de assédio sexual, eu tenho até falado dele bastante, em que essa questão da violência foi colocada como uma circunstância desimportante. Mas a trabalhadora, ela é uma vítima de violência doméstica. E aí no trabalho ela sofreu assédio sexual. E quando eu fui julgar, eu contextualizei isso com a violência doméstica. Então, eu falei que a gente já tem ali uma trabalhadora que já era vítima de violência doméstica. Então, assim, a sensibilidade exacerbada dela tem sentido, tem lugar, e a empresa teria que ter feito alguma coisa a respeito. Então, foi uma forma de contextualizar nesse sentido, mas não é uma coisa generalizada, porque às vezes são informações que não são trazidas pelos advogados, e a gente fica sem saber. Às vezes você julga e você não sabe que aquela trabalhadora, além da violência sexual que sofria, também sofria violência doméstica. Sim. E você sabe, Bárbara, que eu, como juíza de violência doméstica, ouço muito essa queixa, né, de que perdi o trabalho, de que fui mandada embora em função... É uma crítica, desculpa interromper, mas é uma crítica que eu faço à Lei Maria da Penha, que ela tem um artigo só sobre o trabalho, e é uma esfera importantíssima do trabalho, e uma forma de integração da mulher que é vítima muito importante. Então, como é que a gente faz a integração pelo trabalho, como é que o trabalho pode ajudar, como é que a gente pode chamar a empresa para essa responsabilidade social. E, no entanto, a lei fala um artigo que é super confuso, principalmente para quem não é do trabalho, porque tem conceitos trabalhistas ali, que para quem é do trabalho está confuso a forma como foi escrito, imagine para quem não é. Então, é uma crítica que eu faço à Lei Maria da Penha nesse sentido. Acho que ela podia se voltar um pouquinho mais a essa esfera que ajuda a mulher também a se empoderar, a se voltar para si, né, e tal. E tanto no âmbito do servidor público, né, essa questão da remoção, né, Bárbara, tanto quanto dessa questão da manutenção do trabalho, e até uma pergunta da nossa
a nossa amiga aqui, Dani, também da Comesp, né, essa questão da sua visão sobre o custeio desse afastamento, né, qual que é o seu entendimento? Você acha que está bom como está regulamentado? Você tem críticas à maneira como a jurisprudência vem interpretando esse artigo da Lei Maria da Penha? Enfim, a gente queria ouvir um pouquinho você. Eu não lembro como é que a jurisprudência tem interpretado, porque realmente eu não acompanho, porque a jurisprudência é estadual. Mas eu entendo que esse afastamento deveria ser suportado pelo INSS, né? Tá, do que eu tenho conhecimento, os primeiros 15 dias pelo empregador, não é isso, Dani? E posteriormente a esses 15 dias, se mantido o afastamento, o entendimento do STJ, Bárbara, seria o custeio pelo INSS. Na sua visão, ou seja, esse formato estaria ok. Perfeito. Tá, eu vou passar um pouquinho a palavra a Tê, então, que eu acho que tem alguns questionamentos também para fazer a você. Muito obrigada, querida. Obrigada, Rafaela. Olá, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Me ouvem? Sim. Tranquilo? Vamos lá. Bárbara, parabéns pela exposição, muito interessante, e uma fala sua sobre a questão do julgamento com perspectiva de gênero, né? E essa maneira dessa necessidade mesmo do direito entrar muito, né? Muitas fórmulas que você trouxe para a gente, assim, é bom saber que essa preocupação está também no seu trabalho, obviamente. Porque é muito o que você acabou de falar, né? Que a gente discute muito. Essa mulher, para conseguir sair da situação de violência, ela precisa de, no mínimo, ter condições de se manter e manter aos filhos também, porque a gente também sabe, né, que essa queixa, elas trazem muita essa informação nos nossos processos de violência doméstica, que o autor da violência, ele se vinga dela a partir desse tipo de situação, e isso reflete na questão do dano patrimonial, não pagar pensão, o pagar pensão de maneira atrasada, o de tentar, de alguma forma, obter a guarda compartilhada para que ele não tenha essa obrigação de pagar, né? Na verdade, existem pesquisas, e uma vez a professora Fabiana Severi até enfim, presenteou, enfim, com uma aula nesse sentido, que na verdade existem pesquisas dizendo que, inclusive, nessa divisão de patrimônio na vara de família, a violência patrimonial, ela acontece com muita frequência, então o trabalho é imprescindível mesmo, né, para que ela consiga sair, muito interessante. E o que eu queria te perguntar um pouco sobre algoritmos, né? Eu particularmente sou uma analfabeta digital, eu entendo praticamente zero, tenho uma dificuldade grande por isso, mas a gente vê muito isso aparecendo, né? E cada vez de uma maneira mais evidente, tanto na rede social, que acaba criando as bolhas de contato, enfim, né? Isso tá aí. Também com relação a buscar e procurar emprego, né? E eu queria saber um pouco se você tem esse tipo de reflexão sobre isso, de que forma que interfere, principalmente com relação à contratação de pessoas negras, né? E como é que faz chegar isso no mercado de trabalho, se você pega alguma coisa nesse sentido, se há alguma demanda já perante a Justiça do Trabalho fazendo algum tipo de reclamação nesse sentido. Olha, demanda, eu realmente não ouvi nada nesse sentido, não. O que eu tenho estudado é mais o racismo dos algoritmos, né? Mais do que a questão de gênero. Mas pensando em termos de mercado de trabalho, eu costumo brincar dizendo que a gente tem o termo uberização, não sei se vocês estão acostumados com esse termo, mas é o termo da uberização do mercado de trabalho, que é esse mercado de trabalho voltado para esse trabalho por aplicativos, né? A ideia é estudar essa ideia, essa sistemática, né? Esse arranjo novo no mercado de trabalho. E está na moda o tema, né? Muita gente estudando, então é muito importante, porque esse trabalho por aplicativos é um trabalho também precarizado, você se coloca como autônomo, né? Mas, na verdade, você assume os riscos do empreendimento sem ter os ganhos todos do empreendimento. Então, é uma coisa mais complicada. E eu acho engraçado, porque, para mim, ela é a precarização chegando ao homem branco, né? Porque, se você pensar na história do Uber, são poucos homens negros que chegam, e as mulheres também não chegam, porque é um ambiente de trabalho super violento, né? Muitas têm medo de atuar, você tem aplicativos próprios para as mulheres motoristas. Então, é um mercado de trabalho altamente excludente. E aí, a pergunta que eu faço é: o que te sobra quando você é excluído da precarização? Se nem o trabalho precarizado você está tendo acesso, o que tem de mercado de trabalho para você, né? Eu acho que a gente tem que também pensar sobre isso um pouquinho. Eu não diria que há, na verdade, um racismo ou um sexismo de algoritmo ali só. Existe também. Não sei se vocês conhecem, tem um professor chamado Tarcísio Silva, que ele é ótimo nessa ideia de racismo algoritmo, ele é muito bom, super recomendo, as aulas dele são formidáveis, você fica
babando e pensando, nossa, como é que as pessoas negras têm sobrevivido esse tempo todo? Então, desde de máquinas fotográficas que não reconhecem pele negra, até esses relógios que estão na moda agora para você fazer esporte, para contar passos, né? Tem umas pulseiras, né? E eles têm dificuldade de contar os passos da pele negra também, porque o sensor não é tão sensível quanto com a pele branca. Então, esse tipo de exclusão de tecnologia, exclusão tecnológica ele trabalha. Então, eu recomendo o trabalho dele, mas existe também esse racismo e esse sexismo, não só, no caso do racismo, não só no dificuldade de acesso, mas se você pensar também que a gente vive uma sociedade em que ao negro é associado um medo, as pessoas têm medo do negro, né? Então, o negro é comum uma pessoa negra contar que passou na rua, a pessoa segurou a bolsa, a pessoa atravessou a rua, a pessoa não entrou no elevador. E aí você tem um mercado de trabalho em que o trabalhador é avaliado pelo cliente, que tem medo da pessoa negra. Como é que é essa avaliação? Será que é uma avaliação subjetiva que prejudica o negro em relação ao branco? Então, isso também são questões que são abordadas quando a gente pensa esse trabalho por aplicativo e o racismo nessas áreas. Mas isso ainda não tem aparecido no judiciário. O judiciário ainda tem se voltado muito para se entender se há ou não vínculo de trabalho, né, vínculo de emprego, entre o motorista e o aplicativo. Essa tem sido a nossa discussão atualmente. Mas o que eu falo, há muita invisibilidade dessas questões de gênero e de raça no judiciário, porque elas não são trazidas. Então, se você não consegue, se o juiz não reconhece isso no processo, e às vezes é difícil reconhecer isso no processo, elas não são realmente levantadas, né? É muito difícil você levantar. Teve um caso que não foi esse de aplicativo, só para mostrar um caso em que a gente consegue ver bem a questão racial, que está na moda agora, é o código de vestimenta. Então, trabalhos que têm código de vestimenta têm uma implicância enorme com o cabelo de pessoas negras. Então, tranças, blacks, dreads são complicados. Então, é comum, assim, desses processos de discriminação, a gente tem problema com esses códigos de vestimenta. É o que tem aparecido mais. E as discriminações em geral, como aquelas piadas, né, o racismo recreativo, como diz a Dilson Moreira, que também aparece um pouco nos processos. Era isso. Bárbara, seguindo um pouco nessa linha, é uma curiosidade, enfim, já ouvi algumas pessoas, eu não sou cientista política, nem economista, nem trabalho de direito do trabalho, mas eu acho que é um assunto super interessante, até porque diz respeito à forma como a gente vai viver no futuro. E eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com relação à uberização do trabalho mesmo, né? Eu custo um pouco a acreditar que nós estamos partindo por um modelo de sociedade economicamente ativa em que há necessidade para o desenvolvimento da sociedade mesmo, que as regras trabalhistas sejam flexibilizadas para gerar maior empregabilidade em razão de uma série de crises econômico-financeiras que vem acontecendo. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se você acredita nisso, né, que, na verdade, a gente está partindo por uma desregulamentação, né, até a gente teve uma mudança grande aí nas regras de direito do trabalho, enfim, e que obviamente que tem alguns reflexos aí aparecendo, né, a uberização seria só um começo. Então, para essas pessoas, elas defendem assim, que na verdade essa flexibilização possa acontecer, mas não é retirar totalmente as garantias, né, uma flexibilização com garantias, com a condição de que haja empregabilidade no futuro e essas transformações todas sociais, econômicas pelas quais estamos passando, que ela, na verdade, continue atingindo a pessoa, mas em menos medida. Eu queria saber se você tem alguma ideia, porque, na verdade, na minha maneira de entender, ela obviamente vai atingir os mais vulneráveis, né, que são as pessoas negras e as mulheres. Né? Então, assim, e obviamente classes mais pobres, classes mais baixas, não tem muito como não atingir, né? Então, queria saber um pouco se isso aparece e como é que você reflete sobre esse assunto. A precarização é um trabalho. A ideia de flexibilização, na verdade, ela surgiu nos países nórdicos com a ideia de flexsegurança, que era justamente essa ideia, uma ideia que foi lançada, na verdade, para ajudar os trabalhadores que tinham dificuldade de tempo. Então, eles teriam uma jornada flexível que poderia se amoldar a jornada deles de vida, né, o ritmo deles de vida, e, em contrapartida, eles teriam certas seguranças. Só que, quando ela foi importada para o sul global, ela veio só com a parte da flexibilização de jornada, ela não veio com a parte da segurança. Então, o que causou foi a precarização, porque você tem uma insegurança quanto
às vezes até mesmo quanto de trabalho você vai ter. Você, por exemplo, no contrato intermitente, o empregador te chama se quiser, quando quiser, e você às vezes não pode dizer não. Se você disser não, você vai ser demitido. Isso para a estatística também fica complicado, porque você não sabe se o trabalhador for chamado uma vez no mês para trabalhar 1 hora, ele é considerado como empregado para as estatísticas. Isso também acaba maquiando um pouco as estatísticas de emprego. Então, aqui a gente tem uma flexibilização que gera a precarização. E eu não acredito no discurso da modernização, porque a modernização vem com o fortalecimento da empresa, com o fortalecimento do emprego digno. Não me interessa todo mundo empregado se for um emprego que não traga também a dignidade. Um emprego que traga miséria não interessa, não é um emprego. Não é o emprego que eu quero. Hoje, o que a gente tem é a pobreza no trabalho. Então, são aquelas pessoas que estão trabalhando às 44 horas semanais e, mesmo assim, não conseguem pagar as contas, não conseguem pagar o básico. Até porque a gente tem um salário mínimo que, somente hoje, com a alta do preço e tudo, não paga o básico. Então, a gente não precisa pensar em empregabilidade, mas empregabilidade em que emprego? Que tipo de emprego a gente quer? Então, eu quero um emprego com segurança. Eu entendo algumas críticas dos empregadores, acho que as críticas são destinadas não aos direitos do trabalho, mas às vezes à burocracia, à falta de informação e ao excesso dos impostos, mas não ao direito do trabalho em si. E também sou contra essa ideia a gente fala de emprecariado, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que preza muito você ser autônomo, você ser seu próprio chefe. Apesar de eu entender um discurso de empoderamento diante da necessidade de se virar, então a pessoa tem que dar um jeito na vida dela, ela acha nicho, e o empreendedorismo tem muito isso, a gente tem que tomar cuidado também com o empreendedorismo que não é uma opção, mas uma necessidade. Se você tem opção de ser empreendedor e porque você tem a veia do empreendedorismo e você quer, ótimo, vá ser empreendedor. Mas se você está indo para ser empreendedor porque você está procurando o que fazer, porque você não tem emprego, o emprego que tem não te atende, porque você tem demandas de cuidado, ou porque o salário que você consegue não é digno, então nós temos um problema estrutural do mercado de trabalho, que não está atendendo boa parte da população, e ela tem que recorrer a outras soluções. E essas outras soluções, o que tem se manifestado, são soluções também precárias. Então, a gente fala em precariado, no sentido de empresa com precário, essa junção para mostrar que não é só porque você é o chefe de você mesmo que você está numa situação digna, que o trabalho lhe traz dignidade, né? Você está trabalhando e você não está obtendo aquele não é status, mas aquele retorno simbólico e material que você precisa ter com o trabalho. Então, eu acho que a pergunta que tem que ser feita não é não é só um emprego para todos, tem que ter emprego para todos, mas tem que ter emprego de qualidade para todo mundo. Esse é um problema. E essas medidas de precarização, o que elas fazem é emprego para todos, qualquer emprego. Então, qualquer emprego é você ter um contrato intermitente, tem contrato 0 horas na Inglaterra, em que o trabalhador fica à disposição do empregador, que pode chamá-lo ou não. E se não chama, ele não tem não só o salário, não tem contribuição previdenciária, então aquele tempo não vai contar na aposentadoria. Ele pode não ter as garantias, porque se ele ficar muito tempo sem contribuir, ele não vai ter as garantias previdenciárias. Então, isso gera todo um problema. E já foi mostrado que essas medidas que flexibilizam os direitos, elas não geram aumento no número de vagas, elas não geram aumento da empregabilidade, elas geram mais miséria e mais pobreza. Tanto que a gente teve a reforma de 2017, que foi uma reforma muito profunda, muito precarizante, e em 2019 as pesquisas mostraram que não houve criação de vagas. Então, isso é um discurso. O discurso do medo, o discurso da crise, o discurso da modernização, que é utilizado, porque no discurso ele é bonito, mas a gente vê na prática isso não acontece. A mesma coisa com a terceirização. Eu falo que esse tema perguntar para um juiz de trabalho sobre precarização é complicado. Por exemplo, terceirização. A grande empresa que veio com a ideia de terceirização, terceirizou call center, terceirizou tudo, foi a Oi. Foi a primeira das telefônicas a falir. Então, assim, você pagar menos ao trabalhador não vai garantir saúde de empresa, não vai garantir manutenção, não é isso o problema. Não é isso o problema. Até porque trabalhador que ganha bem é trabalhador que consome, é trabalhador que não precisa do Estado, é trabalhador que faz um monte de coisa. E seguindo nessa linha, né, Bárbara, é o trabalhador e a trabalhadora que pagam impostos, né, que na verdade também gera uma receita que é necessária. A gente pensou muito nisso na reforma previdenciária, eu sei que, enfim, na sua área específica de atuação, mas na verdade, se você pensa em aposentadoria, o benefício previdenciário como gasto de Estado e não como uma forma de investir na população,
E a gente viu muito isso na pandemia, o quanto é necessário que o Estado esteja forte para que a gente tenha vacina, para que a gente tenha um serviço de saúde de qualidade, né? Para que a gente tenha escola pública, né? Porque na hora de crise, na verdade, quem consegue fazer com que esse ambiente de segurança que dá uma certa estabilidade para que nós consigamos sobreviver é exatamente essa presença forte do Estado e que faz uma grande diferença, né? E falando em reforma trabalhista, mais uma vez a gente não lida com isso, mas uma preocupação que vem é com relação ao acesso à justiça e a questão das custas, né? E me parece, assim, do que a gente lê, né? Eu tenho amigos que são advogados, trabalham com isso gerou um impacto grande, mas não dá muito para olhar para a pesquisa, porque logo depois a gente teve a pandemia e tal. Então, como é que foi essa sua visão, né? Porque, assim, obviamente que se a pessoa que precisa entrar com ação, se ela tiver em algum momento que arcar com as custas por conta de uma determinada decisão judicial, e a gente sabe que decisões judiciais, enfim, elas têm fundamentos e têm vieses e têm estruturas, né, que fazem com que elas sejam num sentido ou em outro, né, isso acaba, de uma certa forma, refletindo no acesso à justiça. Como é que você encara isso? E, mais uma vez, porque a gente, obviamente, está diante de pessoas vulneráveis, na sua maior parte, mulheres e pessoas negras, né? A justiça do trabalho, ela é a justiça dos vulnerabilizados, né? Assim, nas varas que eu tenho atuado, o salário de 90% dos trabalhadores não bate R$2.000, não bate R$2.000. Então, são pessoas que, se ficarem um mês desempregados, já estão passando necessidade. Você não pode contar que uma pessoa que ganha R$2.000 tenha um colchão, um pé de meia para os momentos de necessidade. Não tem. São pessoas que gastam tudo que ganham porque ganham muito pouco. Então, e como eu falei, que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Então, quem vai lá na justiça do trabalho é uma pessoa que tinha um emprego, que era precário, e ficou desempregado. E muitas vezes ainda não conseguiu reingressar no mercado de trabalho formal, somente agora nesse contexto pandêmico. E aí, sabendo disso, a gente tem que entender que a justiça do trabalho, ela é uma justiça que visa o direito do trabalho, né? O direito do trabalho, ele é um direito entre desiguais. A ideia é que o capital e o trabalho, eles não estão em pé de igualdade. E aí o direito do trabalho entra para equalizar, igual o direito do consumidor. Não é que seja mal, às vezes a gente fala isso, mas não é que eu não estou falando que o capital é mal, não é, mas ele tem mais condições de várias coisas, condições de comparecer à justiça, condições de produzir a prova, condições de se defender muito melhor do que o trabalhador. E o que eu achei incompreendido na justiça do trabalho quanto às custas, é que as pessoas ficam alegando que o trabalhador às vezes abusa e tal, é que a divisão do ônus da prova, como é feita no processo de trabalho, ela exige muito do empregador, e exige mesmo, porque é ele que tem toda a documentação do trabalho, é ele que sabe, ele que fica com os recibos de tudo, de férias, de 13º, de salário, é ele que tem que comprovar o ponto e tal. Isso significa que, se ele não produzir essas provas que a gente presume que ele tenha, ele vai ser condenado. E ainda que ele tenha pago, ainda que esteja tudo certo, porque ele não conseguiu produzir as provas dele. Então, isso gera, às vezes, muita decisão que as pessoas se sentem injustiçadas, porque fizeram, mas não tiveram como provar, porque não estavam com a documentação ou não tinha uma testemunha que pudesse provar isso. Só que eu acho que isso é o que eu falei, é a falta de informação do empregador. Você quer ser empregador? Então, tem que ter um cursinho básico do Sebrae lá, para você entender quais são as suas obrigações como empregador, para você aprender a se proteger também como empregador. Não pode também querer que, porque você não se protegeu, o outro também não pode querer se proteger. Mas existia esse excesso por parte do trabalhador. A gente até falava que o dano moral era um pedido batata frita, né? Porque ele acompanhava qualquer pedido. Você pedia hora extra e vinha dano moral também, tudo vinha dano moral. Então, tinha um certo abuso. Mas a forma como a reforma fez, ela impediu o acesso. Assim, ela não coibiu abusos, ela impediu o acesso à justiça, porque inviabiliza o acesso à justiça do trabalho pelo trabalhador que não tem de como marcar. O primeiro caso que foi simbólico depois da reforma foi no dia seguinte depois da reforma. O juiz, a impressão que deu é que ele esperou a reforma começar a valer para poder publicar a sentença, já pensando nas normas da reforma. Ele condenou um trabalhador rural que recebeu salário mínimo a R$5.000 de custas. Então, assim, se você corre o risco de ter que pagar R$5.000 de custos, você não vai entrar na justiça nunca. Então, você está atrelando muito o seu acesso à justiça ao você ter o direito material. Isso aí também vai contra os princípios da teoria geral do processo. Então, assim, eu acho que andou bem a decisão do STF nesse sentido. Essa é uma norma que merecia ser afastada. Eu acho que agora os pedidos estão muito mais
sequinhos, no sentido de não tem gordura ali, as pessoas estão pedindo realmente que elas não só o que elas têm direito, mas o que elas têm capacidade de provar. Então, ainda que você não concorde, foi feita uma prova sobre aquilo, houve não é só um pedido largado no meio do processo, mas foi feita uma instrução probatória daquilo, a pessoa se mostrou podendo provar. Então, eu acho que agora a gente consegue, com esse susto, digamos assim, que a reforma deu, os advogados conseguiram entrar num equilíbrio melhor. Mas a reforma, como foi feita, ela foi realmente para impedir o acesso da pessoa pobre à justiça. E não só da pessoa pobre, porque os honorários são caros, né? Os honorários de 20%, às vezes, de uma causa. Tem causa, se você pensar de um médico, o médico tem dinheiro para pagar uns honorários de advocacia, as custas? Tem. Mas as custas são altas, porque o valor que se deve ao médico é muito alto, entendeu? O contrato do médico é alto. Então, são valores altos também. Verdade, Bárbara. Eu não sei se a Tê tem mais algum questionamento. Não, só queria completar, fui até tomar uma água, fiquei com a garganta seca. Não, dizer assim que, na verdade, tem toda uma interpretação, né, com relação ao acesso à justiça e uma tentativa de impor determinada forma de conduta, desconhecendo a história do país, né? Porque, na verdade, a gente tem uma justiça de trabalho que ela é recente, né? A gente tem uma história de país de não acesso à justiça que durou por muito tempo e, na verdade, toda e qualquer modificação que se pretenda, ela tem que levar em conta o nosso passado e essa falta de acesso que aconteceu, né? Então, muito interessante, Bárbara. Obrigada por responder as perguntas todas, viu? Foi ótimo. Acho que a Rafa vai fazer o nosso encerramento. Não sei se você tem alguma consideração final a fazer. Queria passar a Bárbara, então, para as considerações finais, né, para depois eu fazer o encerramento. Bárbara, com a palavra, querida. Não, acho que eu só queria agradecer realmente o convite, o bate-papo, assim, acho que essa troca é muito boa, acho que seu trabalho, a gente se sente às vezes muito incompreendido, né, porque acusam a gente de várias coisas, por exemplo, às vezes falam que a gente fica estimulando o litígio, que as pessoas têm um número de litígio enorme no seu trabalho, que não é verdade pelas pesquisas, também não tem juiz do trabalho na rua mandando todo mundo processar seus empregadores. E o que a gente tem, na verdade, é um país estruturado com relações de trabalho muito complicadas. A gente não tem uma fiscalização do trabalho, né? A gente tem um ilícito trabalhista normatizado não, de ser a norma, de normal, né? Então, é normal você trabalhar, e no final do seu contrato ser demitido e não receber as verbas rescisórias. Isso é o normal acontecer. É como se você fosse um consumidor e comprasse algo na internet e necessariamente tivesse que ir à justiça para que o fornecedor te entregasse o que você comprou. É o que o trabalhador brasileiro passa. Ele trabalha e ele tem que ir na justiça para receber só o que ele trabalhou. Isso é um absurdo. Mas aí colocam a culpa no trabalhador e na justiça do trabalho, em vez de colocar a culpa nesse ilícito que é... Então, é bom ter essa oportunidade de falar um pouquinho do seu trabalho para fora do seu trabalho, né? E também é bom mostrar minhas pesquisas. Eu acho que a Agenda 2030 é muito importante, tem que debater mais. Falar também mais do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque eu acho que ele é uma grande sacada do CNJ, que veio para ajudar as mulheres, as juízas, né, a entender um pouquinho como é que a gente traz essa questão de gênero, que às vezes está coberta no processo para fora, e a gente pode julgar com base num processo contextualizado, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, agradecer a oportunidade e, enfim, estamos abertos aí para outros convites também, tá? Muito obrigada. Bárbara, né, e você colocou, falando dessa questão do julgamento com perspectiva de gênero, né, é muito importante que você, uma juíza do trabalho, fale isso, porque às vezes, né, eu percebo que nesse mundo jurídico as pessoas acham que essa perspectiva de julgamento de gênero cabe aos juízes de violência doméstica, no máximo aos juízes de família, né, mas isso cabe no consumidor, cabe no direito do trabalho, né, na vara da fazenda pública, né, então você, né, uma juíza de outro poder judiciário, reforçar isso no nosso curso aqui na Escola Paulista da Magistratura é muito importante, né? E deixo aqui também a minha gratidão, que sei que é das minhas colegas e amigas Tereza e Dani, e dos nossos alunos e alunas também, por essa aproximação do direito do trabalho, do qual eu já estava distante há bastante
né, há alguns anos já, né, e assim, ficou um gostinho assim de quero mais, com certeza, da gente pensar, né, nessa interdisciplinaridade também entre os campos de direito para discutir, né, as nossas dificuldades com relação ao enfrentamento da violência de gênero, né, e os desdobramentos desse fenômeno que é tão poliédrico e que nos atinge enquanto sociedade e também enquanto sistema de justiça. Foi uma delícia essa conversa com você e acho que a gente não poderia encerrar o nosso curso, né, que se propõe exatamente isso, a uma reflexão da Agenda 2030, né, de uma maneira mais agradável e interessante do que com a sua fala. Muito obrigada mesmo, sinta-se abraçada e com certeza esperaremos você em outros eventos aqui e outros cursos aqui na Escola Paulista da Magistratura. Também quero aproveitar aqui, sendo a nossa última aula, para agradecer os nossos servidores e servidoras da EPM, que nos acolhem com muito carinho, com muita paciência, com muita gentileza, nos assessorando aqui nos cursos, as nossas servidoras da Comesp, né, que são os nossos, né, são, assim, dá o nosso fôlego, os nossos braços para a gente participar aqui desse curso, nos assessorando, e, obviamente, né, nossos alunos e alunas, sem vocês, não teria sentido fazer esses cursos, e a gente sai sempre com uma sensação, além de gratidão, de um preenchimento, né, de que a gente que aprende também com o que a gente partilha aqui de conhecimento. Então, um abraço carinhoso a todos os que participaram aqui do evento, os nossos alunos, alunas, servidores, servidores, advogados, advogadas, juízes, juízas, enfim, as minhas queridas colegas de Comesp, Tereza e Daniela, sem elas eu também não conseguiria desenvolver aqui as minhas atividades de mediadora e apresentadora do curso, e desejo a todos uma ótima tarde, uma excelente sexta-feira para todos nós. Até mais, até um próximo curso e até 2022. Tchau, tchau.